Olá, muito bom dia! Na véspera do Dia dos Pais, queremos que você pare e pense um pouco sobre o tema paternidade, direito e compromisso. Será que ser pai significa apenas garantir o sustento dos filhos, como a educação, a moradia e brincar de vez em quando? Qual o papel do homem no crescimento emocional e psicológico de uma criança? Ser pai é ser super-herói? Agora, herói de quê? E quanto àquelas atividades como trocar fraldas, preparar a mamadeira, preparar o banho, levar ao médico, à escola, dar remédio na hora certa, cuidar da alimentação? E quando o assunto é separação, os direitos e deveres devem ser iguais? Ou você acredita que somente a mãe, a mulher, é que tem capacidade de criar o filho? Será que para o homem é fácil ser pai e mãe ao mesmo tempo? As nossas convidadas de hoje, Fátima Casanova, que é psicóloga, e Mariana Azevedo, coordenadora geral do Instituto Papai. E elas vão estar falando, né, dessa questão do pai moderno, né, o que ele mudou em relação aos nossos pais e até mesmo os nossos avós. Muito bom dia, obrigada por participarem do Ponto de Vista. Olha, eu começo fazendo uma pergunta assim, qual que é a função do homem quanto pai numa família? Fátima. Pois é, né? Hoje, nesse novo tempo, né, as funções elas até se misturam um pouco, né? Falar de função de pai, função de mãe, né? Acho que o pai hoje ele precisa a nova ideia de família, de papéis, né, da paternidade precisa ser concebida como aquele pai que vai realmente estar ali próximo, participante dessa vida intrafamiliar, né? Porque a gente tem muito aquele pai, o pai que sai para a rua e o pai que volta trazendo alguma coisa. E hoje a gente precisa o quê? De um pai que esteja dentro de casa. Então, aquele pai que participa, que cuida, que se envolve com as coisas da família, né? Que troca com essa mãe, que muitas vezes até se troca os papéis, enquanto a mãe descansa, o pai levanta e dá uma mamadeira, por que não, né? Troca uma fralda, né? Eu acho que a gente está num tempo em que se perde isso, essa relação muito mais compartilhada na família. Mariana, em 20 anos do Instituto Papai, já dá para ter assim, uma noção clara de que essa visão do comportamento do homem, né, enquanto pai, vem mudando? É o que a gente vem lutando, né, para que essa concepção sobre o que é ser pai mude realmente para uma ideia de que ser pai é aquele que cuida, como a ideia de que mãe é aquela que cuida também, né? A gente percebe que há, assim, uma mudança na concepção do que é ser pai na sociedade, que tem a ver também com a mudança mais ampla sobre uma revisão mesmo do papel do homem e da mulher na sociedade de uma maneira bem ampla, né? A gente vê que vem mudando, né? Então, caindo um pouco essa ideia de que pai é o provedor ou apenas aquele que dá a lei em casa, né? Que toma as decisões importantes, para uma ideia de que pai é aquele que compartilha o cuidado, que está presente na vida cotidiana dos filhos. Mas essa mudança ela ainda é lenta, ela ainda não é ampla o quanto a gente gostaria. Mas sim, há iniciativas interessantes de pais, de mudanças em legislação, de políticas públicas que vêm também apoiando esse exercício da paternidade, né? Como você bem falou, é um direito também e um compromisso. Um compromisso. Fátima, o que você mais percebe dos homens nessa questão de que muitos sonham, eu quero ter filhos, quero ter uma família, vou casar, vou ter filhos, mas aí na hora de ter o filho não tem realmente esse compromisso, só aparece na foto. Ou então continua com essa mentalidade de que ele é o provedor, né? Tem que trabalhar no final do mês, chegar ali ou no começo do mês, dar uma contribuição em dinheiro para poder pagar todas as contas. Qual que é, o que você percebe enquanto psicóloga, da maior dificuldade dos homens aceitarem realmente esse compromisso? Eu sempre digo que a gente nunca pode esquecer que o homem, ele é criado por mulheres, né? Então, muitas das estruturas masculinas de um filho, homem, né? É muito mais, vamos dizer assim, é uma repercussão dessa criação, muitas vezes, né? Uma criação que não oferece a esse filho, por exemplo, o homem, essa vivência doméstica,
né? De ajudar, de compartilhar, de estar ali próximo. Então, eu vejo na minha prática hoje que os homens, principalmente os homens mais jovens, eles já têm uma concepção um pouco diferente, né? Porque, por exemplo, eles já têm mães trabalhando fora. Então, a gente hoje tem pai e mãe fora do ambiente familiar, né? Então, a experiência, a vivência desse homem hoje, mais jovem, já é uma vivência de uma outra realidade, né? Como foi dito, uma outra concepção hoje do que é realmente ser pai, ser mãe, até mesmo ser filho, né? A sociedade mudou muito. Então, acho que hoje a mulher já está vendo essa necessidade de trabalhar um pouco melhor, né? Essa construção dessa identidade, né? Não tão preconceituosa, mas onde ambos, né, possam conviver e viver dentro do seio familiar com funções e trabalhos mútuos, né, compartilhado mesmo, como eu digo. Então, mas eu vejo que o homem mais jovem hoje, ele já vê isso melhor. A gente vê muitos casais jovens que já assumem mais esse seio interno que eu digo, Ou né? seja, a família eles dividem interna. mais as responsabilidades. Mais. Eu acho interessante do que Fátima estava falando, que é essa coisa de como as crianças são educadas, né? As brincadeiras infantis já são um processo de ensinar as crianças como elas vão, né, se comportar na vida adulta, o que é esperado do comportamento delas. E aí, um exemplo bem prático, né? Quem aqui já deu um bebê, né, com mamadeira ou com carrinho de bebê para um menino que está fazendo aniversário de 4 ou 5 anos? Isso geralmente não é bem visto, né, pela sociedade, pelas familiares, pelos colegas. E aí, quando esse menino vai crescer, provavelmente ele vai ser pai, obviamente, nem todos os homens são pais, mas a maioria são. E aí se diz, mas eu não sei cuidar de um bebê, eu não sei... segurar. Não sei segurar, eu não me vejo nessa cena, né? E as meninas se veem nessa cena do cuidado, de exercer o cuidado, porque elas foram ensinadas através das brincadeiras, mas também de outras coisas que elas vão sendo ensinadas, de outros dispositivos. Aqui isso vai ser uma coisa que elas vão fazer na vida adulta, né? Então é muito natural, ou na verdade naturalizado, que as meninas saibam cuidar. E os meninos não, brincam de outras coisas. Então é importante que a gente reflita também sobre como a gente cria nossas crianças para que sejam adultos, né, mulheres e homens, que estejam aí, né, sendo pais e mães presentes, participativos, cuidadosos. A própria sociedade e a cultura é muito forte nisso, né? É um rompimento, é você romper esses modelos. Isso não é uma coisa simples. Então, muitas das nossas atitudes, elas são guiadas por uma força cultural muito forte. Então, é difícil romper isso, mas eu acho que a gente já está num bom caminho. Olha, qual que é a importância que tem a figura do pai para o desenvolvimento global e principalmente emocional de uma criança? Tem uma grande importância, né? Primeiramente, o pai é aquele que vai romper ali aquela relação, né, tão forte que é a relação mãe-filho, né? Então, e é um rompimento que é uma coisa saudável, necessária, né? para a constituição dessa identidade, né? Assim, inclusive a gente fala de um rompimento muitas vezes sofrido, né? Mas até o sofrimento dessa criança ainda muito pequena é extremamente necessário, né? Então o pai, ele tem primeiramente essa grande função assim de entrar nessa relação para ajudar esse sujeito a ser um sujeito social, né? Então o pai é aquele que vai, inclusive existem muitas pesquisas hoje que mostram, né, o quanto esse pai ele pode influenciar nessa construção e na vida futura dessa criança que um dia vai ser adulto. A gente poderia citar um exemplo dessa influência, né? E com esse exemplo colocar bem claro qual que é a importância, por que é tão importante, e principalmente nessa fase da infância, né? O pai está presente na vida do filho. Por exemplo, uma criança que tem o afeto do pai, né? Que aí a gente vai cair numa outra discussão, que é a dificuldade muitas vezes do homem mostrar sua afetividade, né? Que aí vem isso, como eu falei, de toda uma história social e cultural aí, né? Que está dentro da família, não está fora, está dentro, né? A gente faz parte desse contexto. Então, você vê a diferença de uma criança quando ela tem essa amorosidade, essa afetividade do seu pai, né? Ela é uma criança muito mais calma, ela resolve seus conflitos de uma maneira muito mais tranquila, né?
ela tem um desenvolvimento global em todas as instâncias cognitivas, afetivas, sociais, muito mais equilibrado, né? Ela convive com as dificuldades de uma maneira melhor, né? Diferentemente daquela criança que não teve esse pai presente, né? Ou teve um pai, mas um pai que não mostrava essa amorosidade, não se aproximava desse filho. Normalmente são crianças inseguras, mais agressivas, né? E aí cresce muitas vezes com essa característica, né? Crianças muito mais defensivas, né? Revoltadas, quando chega na adolescência, vem todos aqueles conflitos que é muito difícil. O pai aí, se está na rua trabalhando, joga a responsabilidade para cima da mãe, aí o filho ou a filha não querem ouvir a mãe, e aí é toda aquela bola de neve que a gente já conhece. As famílias, de maneira geral, que não conseguem compartilhar o cuidado das crianças, dos adolescentes, né, com o pai e a mãe, ou outra figura que existe ali, porque às vezes não é um pai biológico, é um avô, é um tio, né? Tem essas figuras também masculinas que circulam aí, que podem cumprir essa mesma função, vamos dizer assim. Então, as famílias, e tem pesquisas que apontam isso, né? Famílias que não conseguem compartilhar, e essa sobrecarga está sobre as mulheres, geralmente, né? São famílias mais estressadas, mais conflituosas, tendem mais à violência também. Então, é importante compartilhar esse cuidado das crianças para que todo mundo, né, não tenha uma sobrecarga, fique mais tranquilo mesmo. Olha, pelas redes sociais nós perguntamos: você acredita que o homem, ao ser pai, tem consciência do compromisso que assume? Sim ou não? E por quê? Eis o que alguns internautas responderam: sim, porque a partir do momento que você se torna pai, vai querer o filho sempre ao seu lado nos bons e nos maus momentos. E outra coisa, educar para ele ter um futuro na vida. Numa outra resposta, o internauta diz o seguinte: tem não. Acho que é um processo que se constrói. A ficha só cai ao longo dos anos, gerando uma satisfação imensa pelo ofício de ser o pai. Mas o instinto primário é proteger a cria e a esposa. E ele diz ainda: comigo foi assim. Olha, é muito bom ser pai. E uma outra resposta, o internauta escreveu o seguinte: depende do homem e da situação. Nem mesmo a mulher que gera tem essa consciência imediata. Não, muitos não têm maturidade para enxergar tamanho compromisso e responsabilidade. É para você começar a pensar. Ponto de vista volta no próximo bloco. Paternidade, direito e compromisso, esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado, véspera do Dia dos Pais. As nossas convidadas de hoje, Fátima Casanova, que é psicóloga, e Mariana Azevedo, coordenadora geral do Instituto Papai. Fátima, a gente estava falando da importância que tem a figura do homem, a figura paterna para o desenvolvimento da criança. É daí que vem essa questão de que o pai é o super-herói? É muito interessante essa questão, porque a gente escuta muitas vezes de adultos jovens, né, dizendo assim, volta para, por exemplo, a sua casa de origem, da infância, e diz assim: nossa, isso aqui é tão pequeno, parecia tão gigantesco, né, parecia quase um castelo. E a mesma coisa em relação ao pai, né? Aquele pai, aquela pessoa grande, né? Aquela pessoa que está ali protegendo e aquela pessoa que resolve as coisas. Então, acho que isso faz muito parte da fantasia da criança, né? Aquele pai que está ali, que está protegendo, que está cuidando, que resolve todas as situações. Então, essa questão dessa concepção da criança, desse pai super-herói, mostra para a gente o quanto a presença dessa pessoa é fundamental na vida da criança, né? Porque é exatamente com essa vivência de perceber aquele homem, né, tão grande, tão especial, tão protetor, que estrutura essa criança, né? Então, mesmo o pai muitas vezes sendo assim super protetor, né? Não pode ir lá, não pode ir sozinho, eu tenho que fazer, não deixa que eu faça, entrega tudo de bandeja para o filho, mesmo sendo assim. Não, isso não é muito bom, né? A gente sabe que a criança precisa viver suas dores, seus conflitos, porque ela só vai se estruturar com isso, né? Ela só vai se preparar para a vida com essas experiências boas e ruins.
Então, a gente, quando orienta pais, a nossa preocupação é sempre mostrar para eles assim, que a superproteção desprotege, né? Então, você não prepara seu filho e não livra seu filho das questões da vida. Então, você protege seu filho ali, até um certo ponto. Mas ele precisa ir para o mundo, né? Ele vai sair de casa, ele vai para a escolinha, ele vai depois, né, continuar a sua educação, ele vai entrar numa faculdade, ele vai se tornar um profissional. Então, toda essa bagagem estrutural que também está na forma de proteger vai ser, vamos dizer assim, o grande responsável pela forma como o sujeito vai lidar com o mundo. E até as suas responsabilidades depois, quando ele também formar a sua família, né? Então, eu sempre digo para as famílias, né? Proteja até o ponto da necessidade, porque a gente não quer nenhum filho sofrendo. Mas não proteja demais para não desprotegê-los. E não ficar dependente. Isso. Marita, como que é o dia a dia no Instituto Papai? Nesse lidar com os homens, com os pais? Lá no Papai a gente desenvolve ações diretas com grupos de pais, fazendo oficinas sobre essa questão de como é que a gente pode promover esse envolvimento deles no cuidado direto das crianças, especialmente as crianças mais pequenas. Também trabalhamos com grupos de jovens e adolescentes para já refletirem sobre essa questão, né, desde mais cedo. E também temos um trabalho sobre políticas públicas, sobre a garantia dos direitos que vão apoiar realmente o pleno exercício da paternidade, como você estava falando, né? Também é um direito à paternidade, é um compromisso, a gente tem realmente que enfocar bastante nisso, né? Desse comprometimento dos homens com essa vida que eles estão gerando também. Mas a paternidade também é um direito, então também devem haver políticas públicas, direitos garantidos para que os homens também possam se envolver adequadamente na vida das crianças. Existe um item ou uma reivindicação, quando a gente fala em políticas públicas voltadas para os homens em relação à paternidade, algo que eles reivindiquem? Olha, o grande debate atual sobre essa questão da paternidade é o debate sobre a ampliação da licença paternidade, né? Então, desde o ano passado, houve uma grande repercussão na sociedade sobre uma mudança na legislação, que ampliou a licença paternidade de 5 dias para 20 dias, mas apenas para alguns trabalhadores, que são os trabalhadores de empresas cidadãs. Então, foi uma ampliação ampla para todos os trabalhadores. E a gente escuta muito, recebe muita e-mail, telefonema de pais querendo saber se tem acesso aos 20 dias, porque devia ser mais, etc. Então, esse é realmente o debate sobre essa paternidade, é um debate da ordem do dia em relação ao direito dos pais. Agora também tem que levar em consideração o seguinte, ou 5 ou 20, de fato, esses homens, eles estão na licença para ajudar a esposa, ajudar a mulher, né? Ali, porque não é fácil. Você tem um filho, principalmente nos primeiros dias, voltou para casa, o amamentar, o cuidar, né? Você passou 9 meses ali com aquela criança na sua barriga. Ou estão querendo os 20 dias para viajar, beber, jogar futebol, ficar brincando em casa, assistir televisão, fumar, etc, etc, etc. Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, assim, né? Quando a gente está falando sobre a ampliação da licença paternidade. E é interessante que quando a gente vai conversar com os homens lá no Papai, a gente também faz pesquisa junto com a universidade. A gente já fez uma pesquisa com os pais daqui de Recife, perguntando o que é que eles fariam com o tempo, se eles queriam primeiro um tempo maior de licença e o que eles fariam com esse tempo. E assim, foi unânime a resposta de que achavam um pouco os 5 dias, que queriam mais tempo de licença paternidade, sim, e que usariam esse tempo para cuidar dos filhos ou ajudar a mãe. Então, assim, a maioria dos homens, pelo menos, está dizendo isso. Eu acho que a gente... Obviamente, existe uma ideia, né, de que o homem vai usar isso para tirar férias, mas o que eu tenho visto, inclusive, também, é homens tirando suas férias regulares perto do nascimento dos seus filhos para poder ampliar o tempo da licença paternidade, que não é licença, é férias, mas emendar com os 5 dias ou 20 dias para poder realmente estar mais presente. Então, acho que a gente tem uns mitos, né, umas ideias de que os homens são essa vida boa e que não querem nada com nada. E quando a gente às vezes vai perguntar, conversar com esses homens, por mais que a gente saiba que não são todos, mas a maioria dos homens registra seu filho, convive com seu filho, é porque a paternidade geralmente é falada quando ela não é vivida, né? E uma coisa importante, assim, que eu acho que a gente tem que cuidar, eu trabalhei muito tempo com grupos de homens, é que a gente também é preconceituoso, né? Nós somos preconceituosos porque a gente tem essa imagem negativa que nos foi imposta, ele não de que o homem não vai fazer, não vai cuidar. Não vai fazer nada, vai tirar férias. E muitas vezes não lhe é permitido esse cuidado.
Né? Muitas vezes o cuidado desses filhos fica na mão de mães, na mão de avós, às vezes até na mão de cuidadores, né? E o pai não tem acesso a isso. Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente também precisa pensar. Né? Até que a gente pede mudança, proibido esse direito do pai que quer cuidar do filho. Mas será que nós mulheres, nós família, enquanto outros membros, a gente dá esse espaço para esses homens serem pais de verdade? Né? Não, você não pode trocar uma fralda porque você não vai trocar direito. Não, você não vai dar banho porque você vai afogar seu filho. Né? Então, assim, eu escuto isso muitas vezes das mães que estão tendo, principalmente mães que estão tendo seus primeiros filhos, né? Que a grande experiência, na verdade, é o primeiro filho. Às vezes nem elas querem, chama a mãe, né? Que é a avó, Isso. não faz aqui, troca, não, como você bem colocou. Eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Tem homens que não querem se envolver no cuidado, tem mulheres que ficam inseguras com homens que querem se envolver mais, porque existe toda uma ideia na sociedade que eu acho que também não dá para culpar as mulheres, né? Só disso, não, né? Aí é não encontrar culpados, né? A verdade é ajudar. De que os homens não vão saber, vão fazer mal feito, então é melhor que eu faça. Então acaba tudo se retroalimentando e ficando cada um no seu lugar. Vira uma grande bola de neve. Mas na realidade é o seguinte, se o homem quer participar, a mulher já sabe, ela tem que ensinar. Porque vai chegar uma hora em que a gente vai estar ouvindo, tô cansada, não durmo, eu vou voltar a trabalhar como vai ser, tô com dor nas costas, tô com isso, tô com aquilo. Mas você não permitiu, não soube dividir toda essa carga de responsabilidade, de trabalho e tudo mais com o companheiro. Exato. E aí volta para aquela questão que eu estava falando, né? De ensinar, entre aspas, desde muito cedo, desde quando a gente é criança, né? De que, cuidar de brincar de panelinha e de casinha é coisa de menino e de menina, que brincar de esportes é coisa de menino e de menina, para que a gente realmente vá movendo e transformando esses papéis meio congelados que a gente vê, né? Que não é bom para ninguém, no fim das contas. E a gente tem ainda aqueles homens que hoje são mães e pais. Isso. A gente tem aí a guarda compartilhada no caso das separações, que é meio a meio, as responsabilidades. Pois filho no mundo, o homem se manda e aí a mulher fica com toda a responsabilidade? Não. A responsabilidade é de um e de outro. Com certeza. Né? Meio a meio, 50%. A educação, as orientações, a saúde, assistência, alimentação e tudo mais. E tem aqueles pais que não, né? Ou se separou e conseguiu na justiça a guarda completa dos filhos, apesar de ter a guarda compartilhada, ou porque a mulher foi embora e abandonou tudo, ou então porque faleceu, né? E ele está com essa responsabilidade. E aí tem que aprender na marra. Exatamente. A gente tem que lembrar que não existe nem ex-pais nem ex-mãe, né? Na verdade, pai e mãe é para sempre, para a vida inteira. E assim, a própria justiça hoje tenta, né, de todas as formas, criar uma relação entre esses pais, mesmo separados, saudável, para que essa criança seja beneficiada, né? Porque a gente não pode esquecer que os maiores perdedores são as crianças, são os filhos, né? Porque eu particularmente não tive nunca essa vivência de ter pais separados. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil para uma criança não acordar e não ver seu pai ou não ver sua mãe, né? Por vários motivos, independe, né? Por exemplo, às vezes quando a gente fala em pai, a gente só remete às vezes ao filho homem, mas isso independe. Independe, se for, filha mulher ou se for filho, uma filha ou se for um filho, é você não ter o pai junto de você. A presença, porque assim, são presenças importantes na vida, são presenças estruturantes na vida dos filhos, né? E às vezes uma separação é até necessária porque não se encontra mais pontos em comuns nessa relação, mas a qualidade da relação com os filhos pode permanecer. Né? E até melhorar. Às vezes até melhora, com porque certeza. Às vezes o casal está junto, ou está prestes a se separar, mas aquelas semanas que antecedem, ou os meses que se antecedem, é muita briga, né? Isso. Se fala muita coisa desagradável na frente dos filhos, estão ouvindo, e isso gera uma série de problemas no futuro. Isso. Essa questão da guarda compartilhada é bem interessante, de uma mudança de concepção mesmo, de ideia, né? Porque geralmente, antigamente, separação era quase que óbvio que a guarda ia ficar com a mãe, né? E quando se muda a legislação para dizer, o primeiro caso, né, deve ser guarda compartilhada. Em caso de impossibilidade de um dos
pais realmente não tiver condições, ou que for ruim para a criança a guarda compartilhada, aí se dá guarda para um. Então, o que é que a justiça está dizendo? O melhor é que a convivência seja com os dois, que permaneça um vínculo cotidiano com os dois. Isso é uma mudança importante mesmo, né? E necessária. Né? Olha, o ponto de vista está chegando ao fim, mas eu queria rapidinho uma dica para os pais, um conselho, uma orientação. Ou para os homens. Nunca esqueça da importância que você tem na vida dos seus filhos. Independente que você esteja morando ou não na mesma casa, vivendo uma situação conjugal ou não, nunca esqueça. Faça com que seus filhos sempre lembrem de você com muita alegria. Né? Acho que isso é a grande... Você ter boas lembranças de um pai e de uma mãe, eu acho que não tem preço. O endereço do Instituto Papai. Na internet, a gente tem um nosso site, que é o www.papai.org.br. Também pode procurar nossa página no Facebook, Instituto Papai. Lá tem sempre informações sobre as nossas atividades, matérias sobre paternidade também. É isso aí. Olha, no site Mãe Solteira, eu encontrei um texto que achei super interessante e quero dividir com vocês. O bem mais importante que uma pessoa tem na vida é o tempo. Não é o dinheiro, nem o bom emprego, nem os amigos. Tempo é o único bem que você não consegue acrescentar nem um pouquinho a mais. Então temos que usar ele com sabedoria, com aquilo que é mais importante para nós. Desligue o celular, saia da frente da televisão, sente no chão, brinque de bonecas, jogue bola, aproveite cada momento com os seus filhos, como se não houvesse amanhã, pois esses momentos são únicos e eles jamais voltarão. Ficarão tão somente na sua memória. Feliz Dia dos Pais e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!